Olá a todos, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs na TV. Estamos consigo todos os dias aqui na Curiacos TV, de segunda a sexta-feira, para trazer até si temas especiais, convidados super interessantes, histórias impactantes aqui na Curiacos para si. Gostamos sempre da sua companhia aí desse lado, que nos acompanha um pouquinho por todo o mundo, através da Curiacos TV e também através das nossas redes sociais, do satélite Espaçat também. Portanto, em qualquer parte do mundo você consegue nos sintonizar e passar uma hora connosco bastante agradável. Exatamente. Você é o nosso convidado de honra, juntamente com os convidados que nós trazemos aqui ao nosso programa. Se quiser saber mais informações sobre o Manhãs de TV, que convidados é que costumam receber, como é que é o programa do Manhãs, quais são os objetivos, bem, essas informações você pode saber mais através do Facebook e do Instagram, onde nós temos lá diariamente, nós vamos postando coisas interessantes, né? Os convidados com quem nós estamos à conversa, mas também se for ao YouTube, a Curiacos TV encontra todos os programas do Manhãs da TV disponíveis para si, ou seja, pode demorar uma semanita ou outra, se você vir este programa vai demorar 1 ou 2 semanas a chegar ao YouTube. Duas semaninhas, faz uma viagem. A Sara tem que editar tudo, tem que passar pelo controle de qualidade aqui da equipa, brincadeira. Mas o que é certo é que estará sempre ao dispor no YouTube para você rever e partilhar. Tivemos convidados muito bons, temos tido convidados excelentes e temas fantásticos para si. Temos sempre convidados excelentes, porque você é excelente aí desse lado. Então nós temos sempre que levar a fasquia para chegar até si, sempre com temas fabulosos. E hoje não é exceção. Hoje levamos a fasquia também. Vamos a fasquia também. Vamos estar à conversa na primeira parte com a doutora Susana Teixeira. Ela é nutricionista e vai-nos falar acerca de os perigos das dietas rápidas. Você se calhar estava a pensar, vou agora, estamos a chegar assim ao calor de verão, uma dietazinha rápida, que é uma maravilha. Pois sim, já estamos. Então, olha, fica atento que você não vai querer perder esta primeira parte da conversa. A segunda é um tema que tem sido muito falado, né? Inteligência artificial. Muitas pessoas gostam, outras estão com receios. Exato, vamos ter uma rúbrica voltada para esse tema e para isso nós temos a doutora Bárbara Paz, que é advogada especialista em inteligência artificial e também traz um convidado, que é o doutor Eduardo Magrani, que é doutor em Direito, afiliado da Universidade de Harvard. Ele está aqui connosco no programa, vai estar na rúbrica com a nossa convidada, a nossa amiga. E depois vai estar connosco também para nós conhecermos um pouquinho o seu percurso e saber mais coisas fascinantes acerca de tudo aquilo que o Dr. Eduardo faz. Portanto, é um programa... saber tudo. Vamos até o tutano. Senhor. O tipo sanguíneo. Oh, meu Deus. Pai, vamos saber tudo, não é brincadeira. Portanto, já sabe, é um programa que promete e promete sempre também com a sua companhia aí desse lado e nós voltamos já. Voltamos já. Já estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, doutora Susana. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Obrigada, eu é que agradeço o convite. É um prazer tê-la cá. Sim. A Susana Teixeira, nutricionista, como mencionámos no espaço António Gaspar, Physiotherapy and Performance, não é? Que é um lugar muito conceituado, quem conhece, que é o fisioterapeuta da seleção. Exato. É verdade. E que está localizado no World Trade Center em Carnaxide. Exatamente. Susana, como é que nasceu este gosto por esta área da nutrição? Que é uma área tão vasta, não é? Sim, é uma área bastante vasta. Inicialmente começou por querer saber um bocadinho mais sobre os alimentos. Fui pesquisando um pouco e dei conta que havia uma licenciatura em Ciências da Nutrição. Achei o conteúdo bastante interessante e foi muito enriquecedor perceber aquela célebre frase, fazer do alimento o teu medicamento. Essa frase é bastante antiga, mas ainda hoje está atual nos nossos dias. E acho que foi um bocadinho por aí, perceber a interação dos alimentos com o nosso corpo, com a nossa saúde e estamos sempre a aprender nesta área. Daí o alimento ser um medicamento. Exatamente. Acho que até existe um livro que é um best-seller que fala como viver para sempre, não é? Que fala acerca, acho que neste caso é de dietas vegetarianas, acho eu, e que fala da importância dos alimentos também. Exato, como promotor da saúde. Exatamente. Sim. E quando falamos da alimentação, às vezes entramos assim por caminhos que parecem ser bons, mas acaba por ter algumas consequências que nem sempre são faladas, nomeadamente das dietas. Já ouvimos casos, eu infelizmente também já conheço alguns casos de pessoas que se aventuraram em dietas, nem tinham uma necessidade de o fazer, mas decidiram fazer, mas não tomaram as proporções certas
e acabaram por sofrer algumas consequências. Isso é algo comum de acontecer. E não, às vezes, não sempre, mas e às vezes também a questão de querer resultados rápidos, não é? Sim. Assim como uma criança demora 9 meses a nascer, não é? Muitas vezes nós gostamos e pensamos que nós queremos resultados muito rápidos, não é? Mas tudo leva o seu tempo, não é? E nós temos que ter esse pensamento, essa lógica de pensamento que é, se eu demorei a chegar até aqui como estou agora, para eu voltar ou para estar como eu gostaria de estar, vai levar também o seu tempo. Sim, às vezes leva o seu tempo, outras vezes é mais rápido, mas não podemos querer que o processo seja mais rápido com uma alimentação errada, porque isso depois a longo prazo vai trazer consequências para a nossa saúde. Nós não somos todos iguais, o nosso metabolismo, o nosso organismo não funciona todo da mesma maneira, se calhar um tipo de alimentação em pessoas diferentes poderá ter efeitos ou resultados diferentes no tempo e isso pode fazer toda a diferença. Acho que as pessoas hoje em dia estão muito focadas realmente em resultados rápidos, porque estão um bocadinho cansadas do excesso de peso e acabam por apegar-se, digamos assim, a essas resoluções que se apresentam como milagrosas. O resultado final nem sempre é o melhor, porque geralmente as pessoas que passam por um processo de uma dieta rápida, e a dieta rápida pressupõe que a pessoa altere de forma drástica a sua alimentação, com exclusão de alguns alimentos, com até de grupos alimentares, ou ao contrário, às vezes fomentam a ingestão de determinados nutrientes, ou, por exemplo, a dieta da proteína, que hoje em dia também está muito na moda. Portanto, e as pessoas vão seguindo essas informações ou essas desinformações que vão aparecendo, principalmente na internet, e é muito importante as pessoas estarem conscientes do local ou a quem é que vão pedir essas indicações, essas recomendações. Porque hoje em dia fala-se muito de alimentação saudável, mas existe aqui o fator nutrição. Nós olhamos para os alimentos de uma forma um bocadinho errada às vezes. Nós não pensamos no alimento como uma forma de obter nutrientes. Às vezes temos uma conotação errada ou damos uma conotação errada à alimentação. E isso acaba por nos levar para determinados caminhos que não são bons. O resultado final em termos de saúde pode não ser bom. Hoje estamos a viver uma fase de informação e contra-informação no plano da alimentação. Exatamente, sim. Existe muita informação. Essa informação, por vezes, é pela necessidade de serem publicadas muitas coisas para gerar mais visualizações e mais informação nesse sentido. E, por vezes, as pessoas que publicam essas coisas vão buscar informação a estudos que vão saindo aqui e ali, mas é preciso perceber quem fez esses estudos, se esses estudos são patrocinados por alguma marca específica, portanto há ali um interesse por trás desse estudo, quantas pessoas é que abrangeu esse estudo, porque se for um número mínimo isso não é representativo na nossa população. E tudo isto tem um impacto bastante importante. As pessoas, às vezes, no tal desespero, acabam por seguir e nunca o resultado, como eu já disse, acaba por não ser o melhor. As dietas rápidas são consideradas insustentáveis a longo prazo. Sim, sim. E é algo que as pessoas não pensam muito nisso quando o fazem. Sim. Por vezes, a curto prazo, existe logo ali algumas melhorias no que se refere, por exemplo, à perda de peso. As pessoas notam e até ficam bastante entusiasmadas. É difícil manter. Por vezes até podem gerar alterações no metabolismo e isso depois pode levar a que a pessoa, no fim desse processo, até tem mais peso do que quando iniciou esse processo, porque realmente há ali uma desregulação do metabolismo, das várias funções do organismo. E as pessoas, é muito importante ouvir o corpo às vezes comunica connosco. Mas nós estamos tão focados na nossa vida profissional, nos nossos problemas, que às vezes não escutamos o nosso corpo. E, por exemplo, quando começamos com mais queda de cabelo ou com as unhas a enfraquecer, isso pode ser um sinal que a nível de desnutrição, ou seja, os nutrientes não estão a chegar ao nosso corpo e eles só chegam através de uma alimentação saudável. E quando se acaba por restringir determinados grupos alimentares,
acabamos por estar a diminuir os nutrientes que estamos a dar ao nosso corpo. É fundamental, por exemplo, o controle das porções. Nós podemos ter uma alimentação rica e variada e cortar um bocadinho naqueles que são alimentos mais energéticos. Portanto, controlar as porções em vez de fazer uma dieta restritiva. Isso sim pode ser um fator bastante importante. Ao longo dos anos que exerce a profissão como nutricionista, quais é que vê que são as restrições mais usuais que normalmente chegam até si e que, lá está, que trazem esses impactos negativos porque tentam fazer a longo prazo ou usam de uma forma muito radical? Quais é que são as restrições mais usuais que vê que as pessoas estão a seguir? Aquilo que é mais usual é as pessoas eliminarem da sua alimentação diária os hidratos de carbono, portanto, a massa, o arroz, o pão, e acabam por achar que com essa exclusão vão atingir o peso que pretendem. E realmente sim, como estava a dizer inicialmente, nessa restrição conseguimos, em um curto espaço de tempo, atingir se calhar o peso que queremos, mas o corpo necessita também dos nutrientes que vêm desses alimentos. E esses alimentos, os hidratos de carbono, são essencialmente alimentos fornecedores de energia e nós precisamos dessa energia, tanto para as nossas funções diárias, quer para o exercício físico, as nossas funções diárias, quer físicas, quer intelectuais. E às vezes o que notamos nessas exclusões é que existe um cansaço, as pessoas começam a ficar demasiado cansadas e associam ao excesso de trabalho, mas por vezes tem a ver com a alimentação. Essa exclusão pode gerar esse cansaço, tanto físico como mental. E às vezes até nas nossas funções laborais sentimos que não temos aquela energia. E será que não nos faz falta ali determinados alimentos? E as pessoas às vezes não pensam nisso. É o corpo a falar connosco. É o corpo a falar connosco, exatamente. Depois, a nível de outras restrições, hoje em dia fala-se muito no jejum intermitente, acho que é aquilo que está mais em voga agora, que poderá ter as suas vantagens num curto período de tempo, mas depois lá está a retomar a alimentação saudável. Nós sabemos que durante o período de jejum acontecem a nível do nosso organismo alguns processos, nomeadamente até a nível do sistema imunitário, mas nós não nos podemos esquecer que temos um grande jejum noturno, ou que podemos ter um jejum noturno significativo. Se nós fizermos a última refeição às 8 da noite, e para uma pessoa que pretende perder peso, poderá ser um prato de sopa mais um ovo cozido, ou um prato de sopa mais uma fruta, ou prato de sopa mais um bife, uma salada, portanto algo mais leve. Faz essa refeição às 8 da noite, se só tomar o pequeno almoço às 8, às 9 da manhã, às 10, temos aqui um período noturno de jejum bastante significativo. Portanto, e as pessoas hoje em dia, há pessoas que estão a fazer durante o dia 16 horas, 24 horas, já se fala em 48 horas de jejum. Claro que vamos perder peso, mas os nutrientes também não vão chegar, portanto não vai favorecer uma ótima saúde. E acho que atualmente são essas, aquilo que nos surge na consulta são muito essas dúvidas do jejum, o que fazer, e depois quando vamos quebrar o jejum, com o quê? Com que tipo de alimentos? E se calhar, como estamos já com bastante fome, e mesmo a tal fome emocional que nós às vezes sentimos, que precisamos de comer qualquer coisa, e esse qualquer coisa por vezes são alimentos mais calóricos, vai acabar por estragar todo o tempo do jejum, porque são alimentos mais calóricos, vão favorecer o peso, e geralmente alimentos mais calóricos que em termos nutricionais são muito pobres. Portanto, são aqui várias facetas, digamos assim, que tornam este tipo de dieta um bocadinho perigosa, mas lá está, o jejum que temos durante a noite faz todo o sentido. Sim. Nós hoje também ouvimos falar que em qualquer idade se faz dietas, e hoje nós, por exemplo, temos muitos adolescentes, ou mais raparigas, por exemplo, que fazem muito, e rapazes também, mas que fazem muito também, já muito mais cedo, estas dietas rápidas. Sim, sim.
aqui nas crianças e nos adolescentes muitas vezes são motivados por fatores de bullying até na escola, algum comentário que ouvem de um colega e acabam por se sentir, às vezes até a situação pode não ser tão grave, mas uma simples palavra pode levar a essas alterações em termos da alimentação que são muito preocupantes, porque são numa fase de crescimento, quer físico, quer intelectual, e acaba por poder travar um bocadinho ali o processo e não contribuir para um desenvolvimento normal. Sim, e colocam-se em grandes situações de risco, porque lá está, nós sabemos que a nível de distúrbios alimentares, os números cada vez aumentam mais na faixa jovem, não é verdade? Sim. E não só isso, mas também problemas emocionais, porque a alimentação tem esse impacto, um impacto emocional em nós. Sim, e eu acho que ao longo deste tempo, ao longo dos anos que já se fala em alimentação, as pessoas continuam a dar uma importância um bocadinho errada à alimentação. Continuam a olhar para a alimentação tendo aqui em conta a questão estética, que é importantíssima, claro que sim. Todos nós queremos ter uma boa imagem, mas a questão saúde é fundamental. Claro. E não podemos ter uma coisa sem a outra. E eu acho que nessa fase da adolescência a questão da imagem é muito importante, o agradar os outros. E começa por aí. As pessoas começam a ver o corpo de uma maneira que não lhes agrada e esses distúrbios começam-se a acentuar cada vez mais. Porque há muitas coisas que nós temos que ter em atenção quando queremos fazer uma dieta ou estamos... uma das coisas é não fazer comparações com as outras pessoas, não é? Neste caso, estamos agora a falar da fase mais da adolescência, não é? Geralmente as raparigas, pode ser os rapazes também, eles comparam-se muito uns com os outros. Portanto, se o outro é assim, mas o organismo do outro é diferente, a família do outro também é diferente, portanto, tem tudo a ver. Tem tudo a ver até pela própria característica alimentar da família. A nossa base alimentar vem desde a infância, aquilo que nós consumimos, o nosso padrão alimentar desde a infância também contribui para aquilo que são os nossos hábitos na fase adulta. E hoje em dia até se vai um bocadinho atrás. Já na gravidez nós já estamos a impulsionar alguns hábitos no bebé que vai nascer. Portanto, a alimentação é fundamental e acaba por ser o tal medicamento que nós precisamos e é um fator modificável. Existem fatores não modificáveis, ou seja, nós não podemos intervir, por exemplo, os fatores genéticos, que nós não conseguimos intervir a esse nível, mas os fatores modificáveis são os fatores que nós conseguimos, com força de vontade e com alguma aprendizagem, se for necessário, alguma reeducação alimentar, que é isso que as pessoas também necessitam. Esse fator modificável permite-nos alterar o nosso padrão alimentar para um padrão alimentar que seja promotor da nossa saúde. E, por exemplo, um padrão alimentar que, mesmo a nível do excesso de peso, tem resultados, ou a nível de perder peso, tem resultados a longo prazo, é o padrão alimentar da dieta mediterrânica, que nós estamos a tentar recuperar. Alguns conceitos que o nosso país já seguia foram-se perdendo, e agora estamos a tentar recuperá-los. Por exemplo, a utilização da sopa no início das refeições. A sopa é um ótimo alimento e para quem quer perder peso é um ótimo aliado, tem bastante água, vai preencher aquela sensação de saciedade. As fibras, a mesma coisa, ajuda a regular o intestino, que também aqui, nestas fases das dietas, também estamos a alterar certamente a nossa flora intestinal. Portanto, a sopa é um alimento que, em termos económicos, também é bastante acessível, tem um sabor sempre diferente, não é alergénico, portanto não causa alergias, e numa simples tacinha nós, só num prato, conseguimos ter ali vários nutrientes, fibras, minerais, água, e é bastante importante. Portanto, esse padrão alimentar, o uso das ervas aromáticas para deixarmos de utilizar tanto sal, aqui não tanto na ótica de perder peso, mas de uma alimentação também mais saudável, porque o nosso país também tem uma característica de hipertensão bastante acentuada e, portanto, são
todos esses princípios, agora podíamos estar aqui a falar imenso tempo sobre a dieta mediterrânica, mas de facto é um padrão alimentar que a nível da perda de peso acaba por ter um impacto bastante importante a longo prazo, que é o que se quer. Certíssimo. Aprendemos coisas fascinantes. Doutora, tocou-me num ponto que eu quero saber, porque assim, falou acerca da nutrição, isto é algo que sabem desde a criança, desde o ventre da mãe, certo? E as mães preocupam-se, claro, com a formação do bebê e tudo mais, com a alimentação, mas têm aqueles desejos descontrolados, não é verdade? Que elas pedem na altura da gravidez. E elas dizem, é o corpo a pedir, é o corpo a pedir. Por exemplo, a minha mulher, ela quase todos os dias comia gelado e quando volta um hambúrguer, porque ela dizia que passava massa que não fosse. O que é que a doutora tem a dizer em relação a isso? Só para ver se eu apanho a minha mulher na curva. Estás mal. Bom, eu penso que não existem estudos científicos que possam comprovar isso de uma forma certa. Ok. Então só me fez gastar dinheiro, Bela. Estou a brincar. Pronto. Perceber também um bocadinho, às vezes, o que é que são esses desejos. E se for uma coisa tão fácil de fazer, que não comprometa também o aumento de peso, porque a fase da gravidez também pode ser um fator que contribua para o aumento de peso, não vejo nenhum mal em fazer esses miminhos. Tendo aqui também o cuidado de que, por acaso, como estava a dizer, a fase da gravidez muitas vezes é uma ótima fase para fazermos uma reeducação alimentar, porque a pessoa que está grávida está preocupada não só consigo, mas também com o feto que está a crescer. E isso vai também motivar a mulher a ter uma alimentação muito mais saudável e cuidada. Certíssimo. Maravilha. Era só para saber esta curiosidade que eu tinha aqui, esta pulga atrás da orelha. Mas é por isso que nós trazemos profissionais aqui ao nosso programa para esclarecer as nossas dúvidas. Doutora Susana, foi uma conversa muito agradável. Pois foi. Foi muito boa, gostámos imenso e aprendemos coisas. Não me pareceu nada assim. Aprendemos coisas espetaculares e muito importantes e tem que voltar outra vez. Obrigada. Se quiser entrar em contacto consigo para mais informações ou para contratarem como nutricionista, né? conseguir os seus serviços, como é que o podem fazer? Podem contactar a Clínica António Gaspar, portanto, através das redes sociais, dos contactos telefónicos, poderão chegar até mim. Ok, certíssimo. Foi um prazer Obrigada. Obrigada. Se me quiser vir, as portas estão abertas. Muito obrigada. Foi um prazer. Igual. E agora nós vamos então à nossa rúbrica com a doutora Bárbara Paz, que traz um convidado que é o doutor Eduardo Magrani. Então, nós voltamos já. Até já. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Saber Mais de hoje, onde nós trouxemos um convidado muito especial. Ele que é doutor em Direito, é advogado e consultor sênior do CCA Law Firm e é afiliado do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. Dr. Eduardo Magrani vai hoje nos presentear partilhando um pouco do seu conhecimento sobre o nosso tema, que é inteligência artificial. E para dar início a essa conversa, eu gostaria de desejar, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela presença. Honra estar aqui. E eu gostaria de saber o que é a inteligência artificial e como ela se difere da inteligência humana. Pode dar início. Muito obrigada. Perfeito. Hoje se fala muito sobre inteligência artificial, é um tema que está em absoluta ebulição. Mas a inteligência artificial, na verdade, é um conceito antigo. Começou na ficção científica, houve em 1920 uma peça teatral na República Tcheca chamada Os Robôs Universais Rossum, tecendo a ideia de que máquinas criadas por seres humanos entram num momento de singularidade, de ganho de consciência e, no final, desejam exterminar a humanidade. É um enredo, um argumento literário muito conhecido hoje, que veio da ficção científica já há muitas décadas e que depois acabou por influenciar o mundo acadêmico. O conceito acadêmico, científico de inteligência artificial, ele foi criado na década de 1950. Por estudiosos da ciência da computação, com a ideia de máquinas finalmente emulando o pensamento lógico-racional humano.
Mas ora, por que um conceito vindo da ficção científica de 1920, depois criado cientificamente em 1950, só entrou em ebulição agora? Porque é agora que a gente passa a ter a capacidade computacional suficiente e a quantidade de dados suficientes para treinar finalmente esses robôs e máquinas inteligentes a ponto delas conseguirem dar novos desdobramentos super interessantes como aqueles que a gente vê hoje em diversas áreas. Então a inteligência artificial ela vem ganhando muito fôlego, muita força nas últimas décadas. Hoje a gente vê desdobramentos muito interessantes na área de saúde, na área de indústria, nas nossas áreas profissionais e pessoais, e realmente tem mudado totalmente a sociedade humana. E a sociedade humana, por conta desses desdobramentos que eu estou mencionando, hoje vive no momento híbrido, em que seres humanos têm a sua inteligência aumentada junto com algoritmos e robôs inteligentes. Então, não é a mesma inteligência. Certamente, hoje, quando a gente fala em inteligência computacional, ela não é idêntica à inteligência humana, mas ela consegue processar uma capacidade de informação, ou Big Data, né, um grande volume, um volume massivo de dados, como a gente diz, de maneira muito mais eficiente do que um ser humano. Então, não significa que seja uma inteligência maior do que a humana, mas simplesmente diferente. Em alguns tipos de processamento, ela vai superar até a inteligência humana. E a inteligência humana vai conseguir se diferenciar em outras facetas também. Sim, e nesse sentido, trazendo mais um pouco para o campo prático, o que o senhor pensa, né, que seria os benefícios dessa inteligência artificial para a sociedade e como se dá a aplicação prática dela atualmente? Os benefícios são diversos e a gente já observa os efeitos práticos disso. Hoje, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente não pensa no exterminador do futuro andando no meio da rua, em qualquer tipo de utilização que a gente faz de uma plataforma, de uma rede social, de um buscador. A gente tem as inteligências artificiais nos auxiliando nessas tarefas diárias, pessoais ou profissionais, em qualquer busca que a gente faça, o tipo de conteúdo que vem sendo mostrado para a gente nas plataformas e redes sociais. Todos esses usos hoje são permeados por algoritmos dotados de inteligência artificial. E isso traz resultados incríveis do ponto de vista de negócios. Hoje as empresas conseguem lucrar de uma forma mais eficiente, conseguem otimizar processos, otimizar recursos, graças ao processamento mais eficiente das inteligências artificiais. Fora isso, como processam dados num volume muito maior do que a inteligência humana, hoje a inteligência artificial ela atua como um copiloto, em que profissionais da área da saúde se valem do recurso da inteligência artificial para observar um sintoma de uma maneira mais minuciosa ou para dar um diagnóstico de uma maneira mais completa. E por que não, né? A gente se valer da inteligência artificial como auxiliar da inteligência humana, e eu estou dando um exemplo na área da medicina, mas na indústria 4.0 já há muitos anos a gente ganha eficiência graças a essas inteligências artificiais. Então a gente poderia dar inúmeros exemplos em diversas áreas, e o mais importante é o desdobramento prático da inteligência artificial. Ele é absolutamente transversal. Hoje, em que a gente vê a chamada primavera da inteligência artificial, é fácil a gente dizer que não existe área que não será impactada pela disrupção tecnológica da inteligência artificial. E os benefícios e efeitos práticos são gigantescos, e a gente vai observar isso cada vez mais a partir de agora. Sim, e essa implementação da inteligência artificial, né, ela estar assim no nosso dia a dia, nas questões práticas, traz uma questão que é muito pontuada, que é a questão da ética. Então, como nós podemos tratar a questão dessa inteligência artificial responsável, que muito se fala, que abarque a ética que é necessária para o desenvolvimento dessa tecnologia? A inteligência artificial, ela é uma tecnologia de altíssimo potencial. Então a gente não pode tratar essa tecnologia como qualquer outra. Pela primeira vez, a humanidade passa a criar agora
o que eu gosto de chamar de máquinas imprevisíveis by design. Dependendo da sofisticação do algoritmo, que são os passos lógicos no mundo computacional, nem o programador sabe ao certo dizer como aquela inteligência artificial ou aquele algoritmo tomou determinada decisão. Então seria muito irresponsável a gente colocar esse tipo de tecnologia no mercado sem nenhuma supervisão ou sem nenhum olhar ético. Como essas soluções tecnológicas já vêm sendo implementadas na prática e nos negócios, é importante que sigam princípios, por exemplo, valores éticos. Então, hoje se tem discutido muito o desenvolvimento e a adoção de inteligência artificial baseada em princípios como não discriminação, para que a gente evite que os algoritmos que estejam produzindo decisões automatizadas, para evitar que eles sejam racistas, homofóbicos, que promovam discriminação de gênero, e a gente consegue colocar esse olhar desde a fase do design, da primeira fase de desenvolvimento de uma inteligência artificial. Mesma coisa, trazer como princípio ético a diversidade dos grupos que desenvolvem IA, para que não seja só um segmento de ser humano desenvolvendo, porque isso permite com que o algoritmo seja mais enviesado. Então, a diversidade de grupos de desenvolvimento é muito importante. Um outro princípio que vem sendo muito discutido é o princípio da privacidade. Eu mencionei que foi um ganho muito grande a inteligência artificial hoje poder ser treinada em cima de grandes volumes de dados, que vem sendo chamado de Big Data. Mas nesses grandes volumes é possível que a gente tenha dados pessoais. E as pessoas devem proteger os seus dados pessoais, inclusive no uso automatizado deles. Então, não é porque um desenvolvedor tem acesso fácil aos dados que ele pode fazer um uso indiscriminado. A gente tem regulações fortes na Europa, como o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que protege os nossos dados pessoais. Então, o pilar ético da privacidade, ele deve e pode ser levado ao desenvolvimento também da inteligência artificial. Então, o programador que usa dado, ele tem que observar se aqueles dados podem ser utilizados, né? Se a Bárbara permitiu que os dados pessoais sejam utilizados, inclusive para fins de decisões automatizadas. Então, hoje existe um debate muito forte em torno dos princípios éticos. Então, eu mencionei aqui não discriminação, diversidade, privacidade e tem uma série de outros, como o princípio da benevolência, não maleficência, justiça, responsabilidade. A gente tem enormes relatórios hoje promovidos por entidades muito consagradas no meio que trazem esses princípios como princípios centrais no desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente desenvolva essas inteligências artificiais de altíssimo potencial de maneira ética e responsável. Sim, e nesse sentido, né, de termos essa ferramenta, né, essa tecnologia a nosso dispor, de que maneira a sociedade ela pode se beneficiar, né, trazer essa tecnologia para si de maneira boa, segura, responsável, de que maneira prática a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? O que o senhor pensa nesse sentido? Eu creio que exista um tripé aí de responsabilidades para poder responder essa pergunta. Porque existe a responsabilidade, primeiro, do Estado, do governo de propor regulações adequadas para garantir um mínimo de segurança a essa área. Então, como eu mencionei, para garantir a privacidade através de uma regulação, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados na Europa, ou mesmo como regulações de cibersegurança, entre outras. Então, daí a responsabilidade dos estados e do governo. Existe a responsabilidade das próprias empresas que desenvolvem essas tecnologias, como na fase do design, tendo programadores e outras equipas com um olhar responsável sobre esses desenvolvimentos e, por fim, uma responsabilidade dos próprios utilizadores, que é o ponto central da sua pergunta. Hoje, nós fazemos vários usos
digitais, permeados por inteligência artificial, ainda que a gente não tenha consciência disso. Quando a gente faz uma busca numa plataforma, é o algoritmo de inteligência artificial que está selecionando o que vai ser mostrado. Quando a gente observa uma rede social, aquele conteúdo está tendo uma curadoria de um algoritmo. Então, em vários usos, apesar de não ser visível aos olhos, existem inteligências artificiais por trás daquilo. Então, a gente tem que perceber isso um pouco melhor para ter uma visão mais responsável sobre esse uso e entender quando a gente está sujeito a uma decisão automatizada. Porque é possível que essa decisão automatizada se reverta contra nós, com a falta de ética que eu mencionei. É possível que eu esteja sendo sujeito a uma decisão automatizada discriminatória, ainda que eu não tenha consciência disso. Então, essa parte proativa da responsabilidade dos utilizadores, ela deve aumentar cada vez mais e depende da gente, né? Depende de nós mesmos querermos aprender mais sobre esse mundo hiperconectado, que é um mundo complexo e às vezes tira a gente um pouco das nossas zonas de conforto, porque remete a uma área um pouco mais técnica, uma área um pouco mais especializada, mas que faz parte hoje do nosso dia a dia, não só da nossa vida profissional, mas da nossa vida pessoal. E eu vou fechar essa intervenção aqui com um exemplo, porque o controle parental hoje, ele passa por uma consciência inclusive sob os efeitos nocivos de inteligência artificial. Quando um pai ou uma mãe deixa um miúdo, um adolescente ou um adolescente usar uma plataforma digital de maneira acrítica, ele não percebe que pode gerar danos muito contundentes esse uso. Existem episódios de adolescentes que começaram a ter pensamentos depressivos. Os algoritmos perceberam esse padrão e começaram a sugerir conteúdo depressivo e, no fim das contas, essa história teve um final muito trágico. Então, quando eu falo que a gente deve sair da zona de conforto, é não só em relação aos nossos hábitos particulares, pessoais, mas também nós, como pais e mães, né, temos que aprender cada vez mais sobre os benefícios, mas também sobre os riscos atrelados a esse admirável mundo novo, hiperconectado, mas que exige um olhar ético e responsável também nesses usos. Exatamente. Então, temos que estar atentos, né? Entender que essa tecnologia, ela só não nos traz um lado bom, mas também é uma parte ali que não é tão boa assim e que precisa ter uma atenção nossa, né? E nesse sentido, governos são responsáveis, a questão parental também fala muito alto, a própria mídia também, né? Informar. Então, nesse sentido, a gente tem que estar ali num conjunto, né? Uma sociedade unida para que esse avanço da tecnologia ele venha de maneira favorável. E para finalizar, eu gostaria de falar a respeito dessa ideia que o senhor pontuou no início, dessa inteligência artificial que viria para exterminar a sociedade, né? O que muito se vê em filmes e o que muito se fala também em algumas reportagens que a gente vê atualmente. A inteligência artificial foi além, né? O programador perdeu o controle, enfim. O senhor acha que em algum momento, verdadeiramente, chegaremos a essa perda de controle ou vai ser possível regular e manter tudo em equilíbrio, em conformidade? Hoje nós temos vários exemplos de usos de inteligência artificial que geraram verdadeiros escândalos. Então, acho que o momento da irresponsabilidade, ele na verdade está passando. Cada vez mais a gente percebe a sociedade mais atenta a desenvolvimentos éticos e responsáveis, cada vez mais a gente observa uma regulação mais forte, mas não só mais forte contra a inovação, mas favorável à inovação, mas uma inovação responsável, então uma regulação adequada para garantir um mínimo de segurança para a população, para os utilizadores que utilizam essas plataformas. Então a gente está chegando no momento mais adequado mesmo, tanto dos usos quanto das regulações. As pessoas estão mais atentas, os escândalos já vieram acontecendo nos últimos anos, então a gente vai
chegar num ganho de consciência, onde a sociedade percebe que numa tecnologia de ponta como a inteligência artificial, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, a regulação hoje demanda que uma empresa faça vários testes antes de colocar essa solução tecnológica no mercado. Hoje a sociedade percebe que tem que ser mais atenta não só aos benefícios, mas aos riscos da inteligência artificial. Então, eu vejo um cenário muito positivo nos próximos anos, graças ao aumento de consciência crítica e a uma regulação adequada. Sim. Doutor Eduardo Magrani, foi uma honra recebê-lo aqui no Saber Mais. Agradeço mais uma vez por sua presença. Espero que você em casa tenha gostado dessa imersão no mundo da inteligência artificial. Muito obrigada. E então terminamos por aqui a nossa rúbrica, não foi? Aprendemos muito acerca de inteligência artificial e se você pensou e disse, eu não consegui acompanhar tudo, não tem problemas, daqui a 2 semanas este programa do Manhãs na TV está disponível para si no nosso canal do YouTube, é só ir lá e ver, rever e partilhar. É sempre um gosto fazer parte da sua manhã e agora nós vamos então continuar aqui a nossa conversa, mas vamos estar à conversa com o Dr. Eduardo. Exatamente, a gente raptou da doutora Bárbara, muito obrigado doutora Bárbara, você traz sempre rubricas super interessantes para o nosso programa e agora vamos ter o privilégio de entrevistar um bocadinho e conhecer o percurso, né, toda a história do Dr. Eduardo, que está aqui connosco no sofá. Bom dia, doutor Eduardo. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Estamos muito de o ouvir, é um assunto super interessante e nós no Manhãs da TV gostamos de ter assuntos que as pessoas tenham interesse, que as pessoas queiram ouvir falar e muito obrigado por esta participação, foi muito boa, acreditamos que muita gente Eu que agradeço. Em relação aqui à área, o Dr. Eduardo está em Direito, não é? Como é que veio este gosto pela área do Direito? Ele, na verdade, sempre existiu. Sempre tive muito gosto pela advocacia e sempre comecei a trabalhar desde muito jovem na área de tecnologia ligada ao direito, que é uma área muito interessante e é uma área de futuro. Então eu tive a sorte e a oportunidade de há 15 anos trabalhar com direito e sempre com tecnologia. E sempre reverteu em resultados muito interessantes, porque o mundo tecnológico sempre impactou muito o mundo jurídico, que sempre foi um mundo muito tradicional, mas observar a evolução da tecnologia junto ao direito sempre foi o mais fascinante para mim. Ainda acha que é uma área que ainda está em constante evolução, o direito relacionado à tecnologia, estamos ainda com muito a aprender, muito a evoluir, muito a aprofundar? Com certeza, e isso não vai parar. O avanço tecnológico, ele vai ser o avanço da humanidade. Então, não só não vai parar no direito, como não vai parar na sociedade. E nós, no direito, temos a responsabilidade, o encargo de trazer as regulações adequadas, de proteger os cidadãos, as pessoas, para o mundo tecnológico. Então, isso certamente não vai parar. Certíssimo. O direito é uma área também que exige também muito da pessoa, não é? A parte da advocacia também exige bastante da pessoa como ser humano também. Claro que sim. Exige muito porque as pessoas muitas vezes não estão atentas aos riscos. E a função de um advogado, por exemplo, é justamente alertar os clientes para o risco. E hoje, o risco não só da advocacia em si, mas da tecnologia junto à advocacia, no que a gente vem chamando de direito digital, traz riscos invisíveis aos olhos. Porque é uma utilização tão permanente no nosso dia a dia que a gente só está atento aos benefícios e acaba não atentando tanto aos riscos. Então é um papel também do advogado alertar que existem sim riscos inerentes a esse mundo digital hiperconectado em que a gente está imerso hoje. E quais são os riscos? Alguns deles. São diversos. O primeiro risco é em relação à nossa privacidade. Hoje a gente não vive sem as plataformas digitais e a gente gera informação o tempo inteiro. Sim. Nós não temos ideia da quantidade de dados que nós deixamos
na internet, nas plataformas, diariamente. E muitos desses dados são dados pessoais. Então, fazer uma gestão inteligente de todos esses dados que a gente deixa online é muito importante. E hoje, as próprias empresas já trazem como um diferencial de competição no mercado, dar um tratamento responsável aos dados pessoais que a gente tanto deixa nas plataformas. Então, eu diria que privacidade é um pilar super importante. Um outro pilar é o que vem sendo chamado de cibersegurança. Imagina que uma plataforma que detém vários dados pessoais meus pode ser hackeada. E imediatamente eu tenho toda a minha vida exposta numa deep web ou numa dark web, né, que é outro termo que vem sendo falado, e gera uma exposição muito negativa do nome de uma pessoa. Então a gente vê diversos escândalos ligados a hackeamento e a cibersegurança, então esse é um outro risco enorme. E eu mencionei também durante o programa os riscos dos algoritmos não terem tanta ética acoplada a ele, e a gente vê exemplos de algoritmos racistas, discriminatórios em diversas ordens. Então, tudo isso a humanidade tenta consertar, fixar a partir de agora, né? Já que o mundo conectado faz parte do nosso desenvolvimento hoje como seres humanos. É importante falarmos destes temas porque ajudam as pessoas a ganhar uma consciência muito maior. Quando falou acerca de privacidade e de cibersegurança, faz lembrar muito daquele caso que eu também chamo-se Edward, só que em inglês Edward Snowden, se não me engano, que foi o caso do jovem americano que descobriu que conseguiam aceder aos nossos computadores e ver o que estávamos a ver e ouvir o que estávamos a ouvir. E isso trouxe um alerta muito maior. E, por exemplo, o computador da minha esposa tem uma tampazinha que ela clica e aquilo fecha automaticamente a câmara, ou seja, não é preciso desligar nem cortar fio nenhum dos computadores, que antigamente andavam a fazer isso. Mas as pessoas não tinham consciência de como isto conseguia invadir a vida delas. E lá está, também falou acerca das crianças, como isto pode ser invasivo para uma vida de uma criança se ela não tiver os devidos cuidados. Daí, cada vez mais, temos pessoas a consciencializar-nos do que está a acontecer, como é o caso de você e da doutora Bárbara. Mas acho que as pessoas não tinham a dimensão do que onde estávamos a entrar. Hoje já temos uma consciência, temos umas luzes ainda. O que é que você acha? É verdade. Infelizmente, às vezes, a gente tem que aprender com escândalos. Sim. Quando a situação já gerou um dano. Então, nesse caso, o Edward Snowden, de fato, trouxe um ganho de consciência de que havia ali uma invasão relacionada aos dados que eram transferidos, etc. E foi um escândalo. Sim. Né? Até hoje é muito notório o caso do Edward Snowden e o que ele trouxe. Mas o nosso papel é tentar trazer esse ganho de consciência mesmo antes do dano ser gerado e antes dos escândalos. Mas é verdade, às vezes o nosso aprendizado vem na esteira desses episódios, é um fato. Quando é que uma pessoa percebe que precisa de recorrer a um advogado para estes casos? Felizmente, muitas vezes antes do escândalo ou do dano acontecer, o que é ótimo. Esse é o melhor caso para o advogado, né? Mas o advogado também deve e tem que atender quando o dano ocorre, para fazer a mitigação de riscos. Ou seja, não é porque uma informação foi hackeada que não tem nada mais o que se possa fazer. Não é porque um dado foi exposto que não existe mais o que possa fazer. Então, o advogado, ele atende não só nesse ganho de consciência e blindando o cliente a priori, como também na contenção de danos e mitigação de danos a posteriori. Então, esse trabalho duplo, ele é muito importante também. Mas, sobretudo, esse ganho de consciência, que é o processo educativo, educacional, ele é extremamente importante também. Então, algo que não se pensa muito, mas o treinamento, o pilar educacional, também faz parte da advocacia. Certíssimo. Acha que quando falamos acerca de pessoas que estão a assistir ao programa e pensam advogados no sentido da área tecnológica e informática, se calhar só será necessário mais para grandes empresas ou grandes instituições, concorda? Ou acha que não precisa de ser só voltado para esses ramos, para essas duas vertentes? Não só. É muito voltado para empresas, porque detém meios de produção, né, maiores, mas cada vez mais por pessoas naturais também. E é muito importante você trazer esse ponto, porque antigamente, para produzir um filme, por exemplo, na área do entretenimento,
você precisava de grandes recursos, ou para produzir um álbum como músico, precisava de uma grande indústria por trás. Hoje, se você tem um portátil, um computador, você consegue fazer muitas coisas. Então, os meios de produção hoje foram facilitados no mundo digital. Então, clientes, pessoas naturais, hoje são super relevantes também. Por exemplo, na indústria do entretenimento, que é o exemplo que eu acabei de dar. Sim. A inteligência artificial, eu vejo ela como algo que nós vamos ter que nos agarrar, porque vai abrir muitas oportunidades para todos nós. Antigamente, não precisa de ser há muitos anos atrás, mas se calhar há 20 anos atrás, quando começaram a surgir, a implantar sistemas informáticos nas empresas e sistemas automatizados, diziam, olha, se não souberes mexer muito bem com um computador, com Word, com Excel, se calhar este emprego não te vai ajudar. É preciso saber acerca disso. E nós tivemos que nos adaptar e aprender a trabalhar com as tecnologias e sistemas informáticos. Acho que a inteligência artificial também vai dar esse passo. Vai chegar um momento em que todos teremos que saber trabalhar com a inteligência artificial, porque vai abrir muitas portas de emprego, por exemplo. E então aí também será bom nós aprendermos quais os nossos direitos, obrigações e direitos na área da inteligência artificial. Tem alguma página de YouTube, Instagram, alguma coisa onde a gente possa aprender um bocadinho? Não sei se o doutor compartilha esses ensinamentos, essas... Compartilho, com certeza, em todas as redes sociais, no próprio site do escritório também, do CCA Law Firm. E é interessante você trazer esse ponto, porque eu gosto de pensar que hoje nós já somos ciborgues. A nossa vida hoje passa pela tecnologia. Então, não existe área ou profissão que não será impactada pela inteligência artificial. Então, quanto antes nós nos percebermos como ciborgue, ou até como mantermos a nossa humanidade, mas no mundo hiperconectado, melhor, porque nós só temos a ganhar com capacitações voltadas para a inteligência artificial, ou privacidade no mundo digital, ou cibersegurança. Tudo isso vai agregar aos nossos currículos, agregar a nossa consciência crítica. Então, eu sou muito ativo nos ensinamentos sobre isso. Então, me dá muito gosto em ajudar as pessoas a despertar essa consciência crítica. Então, quem quiser seguir também nas páginas e as minhas produções, para mim será uma honra. Como é que tem sido o feedback das pessoas que têm assistido aos seus ensinos? O que é que elas dizem? Um pouco assustadas, porque não tinham consciência sobre diversos riscos, mas é positivo, e cada vez mais felizes, porque depois do susto vem a responsabilidade naquele uso, né? Seja no uso pessoal, seja no uso profissional. Então, é um momento de muita disrupção, né? Mas depois da disrupção vem um momento de estabilidade com os usos éticos e responsáveis. Então eu tenho feito um trabalho muito forte nessa direção e estou otimista de que a humanidade vai para um caminho mais ético e responsável nessa direção também. Sente que há muitas pessoas que querem estar ligadas a esta área e querem ser advogados nesta parte da área digital? Sim, cada vez mais. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, 15 anos atrás, essa área não existia. Por isso que eu digo que eu tive a sorte e a oportunidade de começar em Direito Digital quando nem existia esse nome. Hoje, cada vez mais, eu sou professor aqui na Universidade Católica também de Lisboa, cada vez mais os alunos pedem orientação, pedem cursos especializados, as universidades estão tendo que se adaptar para fornecer cadeiras, cada vez mais matérias e mais professores especializados nesses temas, e essa é uma tendência que também não vai parar. E isso é muito positivo, né? Já que impacta qualquer área de negócio, por que não a gente ter cadeiras cada vez mais especializadas para o direito, para o mundo digital também? Certíssimo. E claro, quem estiver assim com curiosidade e pronto, estiver assim na dúvida, será que esta é mesmo uma área onde eu quero seguir? Com certeza poderão colocar outras questões que estejam interessados. E só para ficar registado, quais são os meios de contacto com o Dr. Magrani? Pronto. O meu e-mail é magrani@cca.law, na própria página da CCA Law Firm também consegue encontrar os meus contatos, em todas as redes sociais, certamente será bem fácil me encontrar. Certíssimo. Doutor, Muito obrigada. foi muito bom estar aqui consigo no programa. Eu que agradeço. Foi uma conversa super interessante, tanto com a doutora Bárbara como aqui connosco. Gostamos muito de ter locais. Sempre quiser vir ao Manhãs de TV, as portas estão abertas para um tema que quer nos alertar, consciencializar. É uma pessoa bastante positiva. Eu já não fico com tanto receio da inteligência artificial. Não acredito que vai aparecer um exterminador aí na rua, implacável. Mas foi muito agradável. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Obrigada por ter estado Eu agradeço. Muito obrigado. O que é que tu achaste do programa? Foi interessante hoje. Foi muito interessante.
Desculpem. Foi muito interessante, foi um programa muito bom e, acima de tudo, foi um programa bastante informativo e isso é um dos objetivos do programa do Manhã Jant TV, é que você também fique esclarecida acerca de algumas áreas, por isso nós trazemos sempre profissionais para falar as coisas como elas devem ser faladas. Exatamente. E foi um programa muito bom. E você diz assim, como é que eu posso fazer? Daqui a 2 semanas pode ir ao nosso canal do YouTube e ver, rever e partilhar este programa de hoje que foi fantástico. Exatamente, tem que esperar 2 semanas porque isto não é um sistema automatizado, ok? Agora isto leva tempo, está bem? Os editores têm que trabalhar no vídeo e no áudio para colocar, mas estará disponível para si, para você rever e partilhar. Se você também tem um projeto, um tema, especialista numa área onde gostava de trazer uns alertas, trazer um conhecimento que acha que todos nós precisamos de ouvir, olha, nós estamos super interessados, em rodapé esteve o nosso Facebook, e-mail, contacto telefónico, fale com as produtoras para que possa estar aqui no Manhãs TV. Teremos todo o gosto em ouvi-lo e recebê-lo com todo o amor e carinho e com toda a atenção. Exatamente. E no nosso próximo programa nós vamos ter novos temas, novos convidados, coisas fantásticas, só para si que nos acompanha sempre, um pouquinho por todo o mundo, onde quer que você esteja, nós desejamos que você continue a ter um resto de um dia fantástico. Exatamente. Nós nos despedimos por aqui, mas estamos consigo de segunda a sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa.